A situação do Real Madrid, como eu disse, é uma das mais delicadas dos últimos anos, assim. O clube está passando por um momento de muitos questionamentos, né? A decisão do Real Madrid de contratar o Xabi Alonso era para mudar um pouco o rumo do time, para tentar fazer uma outra coisa depois de uma temporada sem títulos, né? De um ano sem títulos, esse 2025 que foi para o Real Madrid. E claramente não funcionou. Não funcionou por diferentes fatores. E um deles foi a gestão de vestiário que o Xabi Alonso acabou fazendo. Depois de perder a Supercopa no domingo, ainda na viagem de volta aqui para Madrid, aconteceram conversas que foram concretizadas na segunda-feira. E o estopim, tudo indica, para a saída do Xabi Alonso foi a decisão do clube de que o Antônio Pintos voltaria ao comando da preparação física do Real Madrid, porque há um entendimento dentro do clube de que a preparação física não estava sendo feita de uma maneira correta, e se queria mudar isso com a volta de um cara que teve muitos momentos bons e alguns momentos de questionamento também em relação ao método do Antônio Pintos. Mas esse foi o estopim, depois de vários outros pontos que aconteceram na trajetória do Xabi Alonso no comando do Real Madrid, que fez com que na segunda-feira o Xabi deixasse de ser o técnico do Real Madrid e o Real Madrid, 8 minutos depois, já anunciasse que Arbeloa, o técnico do Real Madrid Castilha, com toda a passagem como treinador pelo Real Madrid, com toda a formação como treinador nas categorias de base do Real Madrid, que ele está desde 2020, ele assumiu o time principal. Na terça-feira, a gente teve a primeira coletiva do Arbeloa, na qual ele foi muito contundente, assim, em relação a opiniões dele. Só que quando a gente viu a lista de relacionados para o jogo da eliminatória de oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, começaram já as dúvidas em relação às decisões do Arbeloa. 11 jogadores do time principal não foram para a partida da Copa do Rei. Vários deles por problemas físicos, entre eles o Mbappé e o Rodrigo, e 4 por descanso, ou seja, por decisão do treinador. Courtois, Carreiras, Bellingham e Tchouaméni não viajaram para descansar. O Real Madrid foi para Albacete só com 3 atacantes no time do time principal: Vinícius, Gonçalo e Mastantuono. Os 3 jogaram, e o Arbeloa levou um monte de menino da base, que ele conhece muito bem, que ele trabalhou no Castilha, para compor o elenco. O Real Madrid faz um jogo bastante abaixo, como a gente já tinha visto. Até tem uma capa do jornal, acho que é do Marca de hoje, que diz tudo continua igual, só que pior, ou pior, porque a gente viu um Real Madrid com muitas dificuldades no sistema defensivo, que foi uma tônica também do início do trabalho do Xabi Alonso, e com dificuldades também de levar perigo constante para o seu adversário. O Real Madrid terminou o jogo contra o Albacete com 5 finalizações no gol, as mesmas de um time da segunda divisão do Campeonato Espanhol. A eliminação, 3 gols nos acréscimos, o Real Madrid consegue o empate, o Albacete vira, o Real Madrid busca o empate, e já no finalzinho do jogo, 2 erros do Lunin também, que acabou não fazendo um bom jogo, comprometeram um Real Madrid que saiu com o Dani Carvajal, que voltou a jogar depois de quase 2 meses, dizendo que o Real Madrid chegou no fundo do poço. E eu acredito que talvez o fundo do poço ainda não tenha chegado, porque a situação é realmente bem delicada. Antes se colocava todo o foco no treinador, o treinador já não está outro treinador e os problemas continuam. Sábado tem jogo no Bernabéu e está todo mundo com uma expectativa grande para ver como é que o torcedor vai reagir a muitos jogadores, porque até agora só o Vinícius foi vaiado no Bernabéu, a gente não viu vaias a outros jogadores que talvez também tenham merecido durante esse processo, e como é que vai se reagir em relação à direção do Real Madrid, porque muitas críticas em relação ao planejamento do time nesses últimos anos, que levaram um elenco a ter carências bastante identificáveis, como não contar com um volante organizador de jogo, que foi uma peça que Modric e Kroos, que deixaram o time recentemente, eram jogadores que tinham essa função e que faziam isso de diferente forma, e o Real Madrid não conta mais com esse jogador. Enfim, é uma crise, é um momento muito delicado para a direção do Real Madrid, para os jogadores do Real Madrid e para o próprio Arbeloa,
que chega com uma eliminação para um time da segunda divisão já nas costas no seu primeiro jogo, na sua estreia como técnico do Real. Bom, o Fred precisou sair rapidinho, daqui a pouco ele volta, mas, Tati, o que me chamou assim muito a atenção nessa troca é que o que me parece, e aí eu quero a opinião da Clara, porque a Clara acompanhou muito esse tipo de problema no PSG, é que assim, tem uma coisa muito forte no vestiário, uma questão de egos envolvida, uma questão de ingerência. O Xabi ele não conseguiu administrar o elenco do Real Madrid. E aí, quando você sobe o Arbeloa, eu tenho a impressão de que vai ser um trabalho também muito difícil. Talvez para resolver todos esses problemas, o único que conseguiria é um técnico que tem uma carreira gigantesca. Um técnico extremamente vencedor, como, por exemplo, seria o Klopp, que é o Ou que o eu vi perfil do acontecendo. Zidane. Exato, porque um cara muito grande, né? Porque Sim. é basicamente o que eu vi acontecer no PSG. O negócio só tomou forma quando o Luiz Henrique assumiu. Um cara que tem muita moral. É que eu acho que no caso do PSG tem uma diferença, porque tem uma mudança de direção do clube, né? O, existe uma mudança absurda, obviamente, com a chegada do Luiz Henrique, mas o PSG, por exemplo, antes, o técnico anterior era o Gautier, que vamos combinar em termos do jogador olhar para o Gautier, os jogadores do PSG olhavam de cima para baixo, né? E não o contrário. Mas junto com a chegada do Luiz Henrique, tem uma mudança completa de filosofia do clube, né? E eu acho que não é o caso do Real Madrid. O Real Madrid não passa por esse processo. Eu, assim, nunca é uma coisa só, obviamente, mas eu tenho muito a sensação de que talvez o Xabi não tivesse noção do quanto que ele precisaria ser muito mais um administrador de grandes estrelas do que um cara que vai pensar aqui taticamente e ter novas ideias. Ele não teria espaço para isso no Real Madrid. E aí pode ser que tenha tido aí um erro de análise do próprio Xabi e do próprio Real Madrid dizer, ok, talvez a gente quer um técnico que seja mais pensador, né? Mais nesse sentido tático em campo, mas temos os jogadores para isso, temos um elenco para isso. E além disso, eu tô totalmente com a Tati de que existe erros na montagem de elenco. Então, os encaixes e as decisões, e por isso que é importante, e eu tava vendo a Tati falar na live do André, que talvez seja a primeira vez, né, Tati, que o questionamento não está só nos jogadores ou só no técnico. Ele começa a subir, né? E aí ir para as decisões da direção do Florentino, né? Ainda que o Florentino em si não seja questionado, porque é o maior presidente da história do Real Madrid, mas as decisões sim. E me parece que é esse o momento, né? De subir um pouco esse questionamento. Assim, eu concordo, mas essas questões de decisão de diretoria, de montagem de elenco e tudo mais, elas podem explicar certas coisas dessa temporada, mas não explicam o vexame de você ser eliminado por um time da parte de baixo da tabela da segunda divisão. Isso está nos jogadores, tá? Para mim, quem entrou em campo ontem está responsabilizado. Não existe o Real Madrid chutar a gol no mesmo volume do Albacete. Isso não pode existir em qualquer ponto da história. E isso está em quem entrou em campo. O que para mim me parece muito claro nesse momento é que quem fica exposto a ser teto de vidro, mais ainda agora, são os jogadores. Ou alguém vai culpar o Arbeloa na arquibancada do Bernabéu, na imprensa de Madrid, porque ele não teve nenhuma ingerência no que aconteceu ontem. Ele chegou menos de 24 horas antes do começo do jogo. Então, para mim, Mas fica muito, muito claro, não tem como jogadores do nível do Vinícius não conseguirem brilhar no jogo como esse, por exemplo. Não tem como. eu só E acho foi que um tem pouco. uma decisão do Arbeloa, que eu acho que talvez a Tati fale sobre isso. Eu acho que teve um erro de planejamento para a partida, tá? Será que a decisão Porque foi dele? então, não sei se foi dele, mas para mim existe um erro de planejamento para a partida. É, o Fred falava que o ponto ficou muito nos jogadores que estiveram em campo e nos jogadores que não estiveram. Porque Exato. tem esses dois pontos, né? Como eu disse, o Real Madrid teve três atacantes para colocar em campo e colocou os três atacantes em campo. Não tinha atacante no banco de reservas para entrar para mudar o jogo. Porque o Arbeloa não levou. Ele não levou.
porque os jogadores não estavam à disposição por questões físicas? Alguns deles sim. Por exemplo, hoje o Real Madrid voltou aos treinamentos. O Rodrigo e o Rüdiger não treinaram porque eles estão com problemas físicos. O Mbappé e o Bellingham treinaram com normalidade essa manhã. Então, tem alguns pontos que se questionou ontem ao Arbeloa sobre a questão de quem ele levou e quem ele não levou. Se é decisão dele, se é decisão do jogador, se é decisão do clube, de quem é que foi a decisão de um time que tem em seu elenco um monte de jogador que já mostrou poder de decisão e de mudança de partidas e que ontem simplesmente não tinham esses caras no banco de reservas. O Real Madrid terminou o jogo fazendo a estreia de 2 jogadores do Real Madrid Castilha. Então, repito, o momento é extremamente delicado, porque é um pouco das duas coisas. Já não se tem o Xabi para se questionar o trabalho do Xabi, tem o Arbeloa que acaba de chegar, não se vai questionar o trabalho do Arbeloa, porque ele ainda não existe, né? Ele está fazendo hoje o segundo treinamento com o time. Então, se vai olhar para os jogadores e para a direção. E aí, Pois é. repito, os momentos críticos dessa última década do Real Madrid, talvez nos piores momentos, o Real Madrid tenha dado a sorte de que era pandemia. Lá em 2021, quando o Real Madrid também é eliminado nas oitavas de final para um time da terceira divisão, agora eu não lembro, da Copa do Rei e tal, foram momentos em que a gente estava no meio da pandemia, ou voltando da pandemia, não tinha ainda o Bernabéu lotado. Sábado o Bernabéu vai estar lotado. E aí vamos ver qual é que vai ser a reação do torcedor. Um estádio que, historicamente, se pronunciou quando não estava satisfeito, inclusive essa temporada. O Real Madrid terminou 2025 entrando em campo com o torcedor vaiando o time com 5 minutos de jogo. Então, eu acho que sábado é um pouco das duas coisas. Se vai olhar para o jogador e se vai olhar também para as decisões da direção em relação às últimas movimentações de mercado. Por exemplo, a decisão de emprestar o Endrick, que precisava jogar, mas imagina ter tido o Endrick ontem no banco, não tinha. Então, são vários os pontos que você vai questionar agora do porquê as coisas estão acontecendo. Por aqui já começa um discurso, não, o Real Madrid está preparando a próxima temporada. E essa vai aceitar uma temporada sem títulos? Eu tava vendo no The Athletic, desculpa, sobre o que aconteceu depois daquele episódio do Vini, né? O que teria acontecido depois ali do episódio do Vini ter dado o chilique no clássico, na hora de ser substituído. Tem gente que não gosta quando eu falo chilique, mas para mim, quando aquela atitude dele ficar bravo, espernear, eu levo como chilique, aí vocês podem definir como vocês quiserem. Mas parece que a diretoria ficou ao lado do Vinícius Júnior, né, Tati? E isso acabou deixando o Xabi numa situação difícil. Aí depois, aquele vídeo que a gente comentou na segunda-feira do Mbappé, que a gente até falou, olha, não dá para ter certeza do que aconteceu. E aí saiu uma imagem maior em que a gente consegue ver que aquele gesto do Mbappé era para o Xabi sair ali próximo da onde estava, seria, né, onde o Barcelona subiria para receber as medalhas, né? Então, assim, até que ponto essa diretoria do Real Madrid ela contribuiu para que os egos crescessem dentro do vestiário, para que o Xabi não conseguisse, de fato, mandar ali dentro? E até que ponto essa diretoria ela pode seguir com esse pensamento de proteger alguns jogadores que foram importantes na história recente do Real Madrid? Não é de hoje que o Real Madrid é um clube de jogadores, né? Desde que o Florentino chega, o Real Madrid é um clube de jogadores. Até antes, até com outros presidentes, com o próprio Santiago Bernabéu já era um clube de jogadores, porque ele colocava, por exemplo, o Di Stéfano como a grande figura do Real Madrid. No Real Madrid, os treinadores nunca foram as pessoas mais importantes do clube, sempre foram os jogadores. E dentro desse padrão, digamos assim, os treinadores que se deram melhor no Real Madrid foram justamente os treinadores que tiveram uma facilidade em lidar com os grandes jogadores, porque os grandes elencos do Real Madrid sempre contaram com grandes jogadores. Não é novidade dentro da história do Real Madrid. Porém, existem técnicos que conseguem lidar melhor ou pior com isso. O Xabi Alonso claramente lidou pior com isso. O quanto as decisões da direção influenciaram em ele ter facilidade ou dificuldade com isso,
Dependendo quem a gente escuta, de lado de fonte, a gente tira determinada conclusão. Então, não dá para te tirar uma total conclusão. Se foi a diretoria que fez o trabalho do Xavi ficar pior, ou se foi o próprio Xavi que não entendeu o que tinha que fazer para começar um trabalho do zero que ele estava começando no Real Madrid. Então, ir por um lado ou ir por outro, a gente acaba que se escuta uma fonte é uma coisa, se escuta outra fonte é outra coisa. A verdade é que agora, nesse momento, o Real Madrid toma a decisão de colocar no comando do time um cara de clube. O Arbeloa é um técnico de clube. Como lá atrás era o Zidane, um técnico de clube, como chegou a ser o Santiago Solari, um técnico de clube, para tentar ver se consegue contornar a situação, porque nesse momento não tem como trocar o elenco todo. Uhum. E ainda tem a parte final da temporada inteira pela frente. Então, o que tu tem que tentar fazer é fazer com que o elenco que tu tem volte a confiar em uma forma de jogo para ver se dessa forma o Real Madrid consegue voltar a competir. Porque caso isso não aconteça, e tem gente dizendo que deveria ter acontecido antes, porque a gente está falando de uma agonia do Xabi Alonso que vem de um mês atrás, e o Real Madrid resolveu esperar até a Supercopa para fazer essa troca, que podia o Arbeloa ou quem fosse já ter tido um mês de trabalho. E agora não. Agora, daqui até o final da temporada, o Real Madrid precisa pelo menos voltar a tentar ser competitivo. Porque senão vai ser outra temporada jogada fora e vai ter que mudar o projeto todo de novo. E aí, quando eu digo projeto todo de novo, vai ter que tocar no elenco, coisa que na temporada passada não fez.